Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre fisioterapia respiratória em pediatria. A fisioterapia respiratória pediátrica é destinada a crianças de qualquer faixa etária, sejam elas com problemas agudizados ou crônicos de base respiratória, ou crianças que apresentem uma outra patologia crônica que apresentem uma repercussão respiratória associada. Na fisioterapia respiratória pediátrica, devemos levar em consideração algumas peculiaridades anatomofisiológicas. Uma delas é a questão da perda de proteção respiratória no sentido de filtração, aquecimento e umidificação do ar, uma vez que na cavidade nasal da criança não existe vibriças e nem existe uma quantidade suficiente de muco nasal, o que prejudica essa capacidade de filtração à medida que o ar seja inalado. Além disso, nós temos uma outra situação que é a capacidade de tosse, do mecanismo de tosse da criança. E nós sabemos que a tosse ela depende de alguns mecanismos, como por exemplo um bom volume inspiratório, um bom fechamento da glote e a fase de explosão, que é a de contração abdominal brusca. Porém, a criança ela apresenta menos volume inspiratório por conta da sua capacidade respiratória reduzida. A criança ela apresenta também um fechamento glótico ineficaz em relação ao adulto, quando comparada ao adulto. E além disso, a criança ela também vai apresentar menos força de explosão, de contração abdominal para realizar o mecanismo da tosse. Então isso torna esse mecanismo, que é um mecanismo de autodefesa, menos habilidoso na criança do que em um paciente adulto. Uma outra questão é em relação ao número de alvéolos. A criança, principalmente aquelas menores, até os 3 anos de idade, ela vai apresentar uma menor quantidade de alvéolos, porque ela ainda está em processo de formação alveolar. E dentro dos alvéolos existem os macrófagos alveolares, que têm como função fagocitar as partículas estranhas que entram com o ar inalado. Então o que acontece? Se a criança menor de 3 anos ela tem menos alvéolos pulmonares, consequentemente ela vai ter menos macrófagos alveolares e isso faz com que ela tenha menos resistência imunológica quando referente às infecções de trato respiratório. Além disso, a criança ela apresenta uma redução nas suas imunoglobulinas, o que torna ela mais vulnerável a quadros respiratórios, principalmente nos primeiros anos de sua vida. Se você gostou dessa abordagem, dá o seu like e se você tem interesse em saber mais sobre fisioterapia respiratória pediátrica, deixa o seu comentário. Até a próxima!